O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Em cerca de 2 anos, Caruaru realizou apenas 17 doações de órgãos, número considerado baixo pela Secretaria Estadual de Saúde. Para ampliar o assunto, eu converso com a coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional Caruaru, Rayane Monteiro. Olá, Rayane, bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto. Coordenadora, é impossível não começar essa entrevista perguntando por que esse número é considerado tão baixo, né? O que é que acontece? Existe um receio por parte dos familiares? Na verdade, esse número ele se refere à doação de órgãos após notificação e confirmação de morte encefálica. Nós temos essa modalidade de doação do paciente que evolui para óbito por morte encefálica, e aí nesse momento a gente aborda os familiares, né, para que eles possam autorizar ou não essa doação, e nós temos as doações de córneas, que são doações que acontecem em óbitos considerados de causa mais comum, como traumas, infartos, dentre outros. Mas, de fato, nós infelizmente ainda temos uma negativa muito grande dos familiares. Sempre que a gente consegue abrir e encerrar o protocolo de morte encefálica, a gente conversa com os familiares, primeiro para dar a notícia da morte encefálica, né, eles vão sendo informados durante todo esse processo, e posteriormente a gente oferece a possibilidade de doação de órgãos. E, infelizmente, a gente ainda tem uma negativa alta por conta dos familiares não autorizarem. Uhum. E como se encontra a lista de espera por um órgão aqui no estado? Infelizmente, a gente ainda tem um número bastante elevado de pacientes que estão aguardando na fila de espera. Nós temos córneas e rins como os órgãos mais aguardados, mais procurados na fila de espera. É um número que ele é variável, porque todos os dias a gente consegue retirar alguns pacientes que estão na fila através dessas doações, mas infelizmente muitos outros pacientes vão sendo inseridos diariamente nessa lista. E qual seria a alternativa para aumentar o número de doações de órgãos aqui em Caruaru? O primeiro passo é que a gente não tenha tanto tabu para conversar sobre isso. Eu sei que costumeiramente na nossa sociedade nós não gostamos muito de falar sobre morte, mas infelizmente é algo que em algum momento vai acontecer para todo mundo. Atualmente, a doação de órgão ela só acontece mediante autorização da família. Então, para que a família possa autorizar e se sentir mais segura, é importante que a gente converse sobre o nosso desejo de ser um doador de órgãos ainda em vida, para caso a família seja entrevistada, né, diante de uma possibilidade de doação de órgãos, para que ela se sinta mais segura fazendo algo que aquele paciente gostaria que fosse feito. E Caruaru já realiza algum procedimento ou atualmente eles são feitos apenas na capital e outros lugares? Certo, muito boa essa pergunta, é importante a gente esclarecer sobre isso. Aqui em Caruaru nós temos unidades captadoras, ou seja, nós recebemos as equipes específicas, seja de coração, equipe de rins, então sempre que há a doação de órgãos, essas equipes, elas vêm aqui para Caruaru, ou para o Hospital Regional, ou para o Hospital Mestre Vitalino, que é onde costumam ter essas captações. Então, a gente aqui em Caruaru, nós temos unidades captadoras. Então, a gente vem para cá e esses órgãos, eles são retirados daqui do município e posteriormente vão ser enviados para o município de destino. A gente não costuma ter unidade de transplantação, ou seja, o paciente aqui, a gente não costuma fazer cirurgias de transplante aqui para receber o órgão, mas sim de retirada de órgãos para que sejam doados em outro local. Por isso que é importante, né, que as pessoas se mantenham informadas acerca desse assunto que a gente está abordando agora, que é a doação de órgãos. Exato, e por esse motivo eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar. Eu sei da audiência que vocês têm
E é importante, né, convido todo mundo que esteja nos ouvindo agora, que possa refletir um pouco mais sobre essa possibilidade. Um único paciente de morte encefálica pode salvar entre 8 e 10 pacientes que estão na fila de espera, aguardando por um órgão. Então, a vida daquele ente querido, ela pode se perpetuar através desses gestos de nobreza e de solidariedade. Então, convido todo mundo que está ouvindo a gente para refletir e conversar com os familiares a respeito do desejo de ser um doador de órgãos. Perfeito, eu conversei com a coordenadora da Central de Transplantes Macro-Regional Caruaru, Raiane Monteiro, que falou sobre o baixo número de doações de órgãos aqui em Caruaru num período de 2 anos. Coordenadora, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, fico à disposição. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.